Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo que estejam bem. Vamos continuar aqui então nossa labuta, né? Nós estamos começando o módulo 10 agora, estamos começando o módulo 10 para a segunda série de segundo médio, né? E o tema da aula é trabalho de uma força. Porém, antes da gente discutir o que é o trabalho de uma força, vamos pensar só na palavra trabalho. O que significa trabalhar? Trabalhar significa realizar alguma atividade, alguma coisa que certamente vai despender daquele que está trabalhando, despende o consumo de energia. Segundo o livro de Gênesis, na Bíblia, que é o primeiro livro da Bíblia, eu não sou pastor nem nada, a questão não é essa, o trabalho teria sido instituído por Deus para o homem quando o homem pecou, lá no princípio de tudo, quando o homem pecou ao não obedecer a Deus na questão de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus ficou muito bravo com o homem, não só com a mulher, também com o casal, expulsou-os do jardim do Éden, e para o homem ele falou assim, ó, maldita é a terra por tua causa. A terra que só produzia frutos, passará a produzir espinhos, cardos e abrolhos. Em labutas obterás dela o teu sustento. No suor do rosto comerás o teu pão. Então, o conceito humano de trabalho teria sido uma maldição de Deus para o homem. Ó, você que vivia no bem bom agora você vai ter que suar para obter da terra o teu sustento. Você vai ter que trabalhar. Ou seja, vai ter que realizar alguma tarefa, isso vai te cansar, isso vai te consumir. Ok? É mais ou menos por aí mesmo. Você pode até não concordar com a definição bíblica, e isso fique à vontade, mas a questão é que trabalhar significa consumo de energia. Sua energia vital, que se usa para viver, para respirar, para falar, enfim, ela é consumida durante o trabalho. Trabalhar cansa. Mesmo que seja um trabalho prazeroso, que te dê muita alegria e satisfação e realização, cansa. Trabalhar cansa. Agora vamos pensar em trabalho de uma força, que é o que nos interessa. Ora, o que nós temos estudado, pessoal? Nós temos estudado forças que se aplicam sobre corpos. Então, se você pensar numa força aplicada sobre um corpo e as consequências dessas forças para os corpos, é isso que nós temos estudado na mecânica. Não é verdade? Então, veja bem, se você pensar numa força que é aplicada sobre um corpo, quando que esta força vai realizar trabalho? O que significa para esta força realizar trabalho? Já respondendo a pergunta, significa ou promover o movimento do corpo, ou atrapalhar o movimento do corpo, ou dificultar o movimento de um corpo. Eu posso ter uma força que atua em um corpo e que não faz nenhuma coisa nem outra. Se você pensar naquele exemplo que eu dou sempre na minha garrafinha, posicionada sobre a mesa, na sala de aula, e eu fizer uma força na garrafinha para baixo, eu estou fazendo uma força. Essa força existe, porém ela não realiza trabalho, porque ela não foi capaz de mover o corpo. Ela não produziu o movimento do corpo, não fez ele se mover, e se ele estivesse em movimento também não atrapalhou o movimento, porque ele não saiu do lugar. Então a gente tem que ter muito discernimento para saber distinguir a força do trabalho da força. Eu posso ter uma força que é aplicada em um corpo e não realiza trabalho. Embora a força existe, ela não está realizando trabalho. Eu agora, por exemplo, estou recebendo uma normal do chão sobre mim. E a Terra aplica em mim a minha força-peso, que é a atração do planeta Terra sobre mim. Existe uma força de atração do planeta Terra sobre mim nesse instante? E sobre você aí também? Sim. Só que esta força está realizando trabalho? Não. Só que se eu subir no muro e saltar do muro, o meu peso vai realizar trabalho, que ele vai promover a minha queda, vai promover o movimento. Compreendem? Então, uma força realiza trabalho em duas circunstâncias. Quando ela favorece o movimento do corpo, quando ela impulsiona o corpo para o movimento e move o corpo, ou quando ela atrapalha o movimento do corpo. Então ela pode fazer trabalho no sentido de ser um trabalho motor, aquele trabalho que move o corpo, ou um trabalho resistente, aquele que atrapalha o movimento do corpo. Uma força que na maioria das vezes atrapalha o movimento, na maioria das vezes, não sempre, é a força de atrito. Se eu arrasto um corpo sobre uma superfície horizontal, por exemplo, eu estou fazendo uma força para arrastar o corpo. Esta força que eu faço para arrastá-lo realiza trabalho de natureza motor. Nós vamos ver mais adiante que vai ser um trabalho positivo. Significa um acréscimo de energia. Estou falando de energia cinética, que nós não definimos ainda com vocês.
Mas enquanto esse corpo está sendo arrastado, não existe a força de atrito que atua entre ele e o chão, entre ele e o piso. Esta força de atrito dificulta o movimento do corpo. Então ela atrapalha o movimento, ela também participa do movimento. Não no sentido de promovê-lo, mas no sentido de atrapalhar o movimento. Então ela também realiza trabalho. Nós dizemos que ela faz trabalho resistente. E vamos ver que vai ser um trabalho de natureza negativo e que ele vai significar perda de energia cinética para o corpo. Ok? Se eu pegar o meu apagador no piso da sala, exemplos que eu já dei para vocês N vezes, e empurrar o apagador no piso da sala, lançá-lo, ele vai indo, lá adiante ele para. Toda a energia que eu forneci para ele ao lançar, estou falando de energia cinética, já estou introduzindo esse termo energia cinética, embora ainda não tenha definido essa tal energia cinética com vocês, já estou colocando na cabecinha de vocês. Toda a energia cinética que eu forneci ao corpo, no momento em que eu impulsionei o corpo, o atrito foi tirando até que ele parou. Ok? Então o atrito nesse caso realizou o trabalho resistente. Como é que se define trabalho de uma força? Nós vamos ter que quantificar trabalho, botar valores para ele. Eu escrevi aqui a definição para vocês. Ó. É como eu entendo o trabalho. É uma grandeza escalar, ou seja, uma grandeza escalar é aquela que só tem módulo, só tem intensidade, não tem direção e sentido. Não é uma grandeza vetorial, não é um vetor. Uma grandeza vetorial tem módulo, direção e sentido. O trabalho é a grandeza escalar. É a grandeza escalar obtida pelo produto da projeção da força na direção do deslocamento de um corpo e o deslocamento do mesmo, o deslocamento do corpo. Ou seja, se não houver deslocamento, não tem nenhuma força realizando trabalho. Depende do deslocamento. Imagina que tem um corpo e sobre ele atua em 1000 forças. 1001, 1002. E esse corpo esteja parado. É indício de quê? De que todas essas 1002 forças que atuam no corpo, elas se anulam. Razão pela qual o corpo está em repouso. Então nenhuma das forças realiza trabalho. Para que haja trabalho realizado, tem que haver deslocamento do corpo. Ok? Então vamos começar aqui. Ó. Imagina que eu tenho um bloquinho aqui, ó, apoiado numa superfície horizontal. Está esse bloquinho aqui. Ó. Eu venho aqui e aplico uma força aqui numa direção diagonal aqui, ó. Uma direção inclinada em relação à horizontal. Inclinada num certo ângulo θ. Eu digo a você o seguinte, que esta força aqui, pode ser que ela mova o corpo aqui para a direita. Não é verdade? Dependendo da intensidade dela, dependendo da massa do corpo, da força de atrito presente. Então eu poderia pensar em outras forças atuando nesse corpo, além dessa. Quais outras? Aquela força F que eu estou propondo, o peso, a normal e a força de atrito. Pelo menos mais 3 forças. Mas eu estou olhando só para esta força. O que significa esta força realizar trabalho? Significa ela vai arrastar o corpo para a direita. Então imagina que esta força aqui, ó, atuou nesse corpo de tal maneira que ele foi arrastado aqui para a direita. E por consequência, ele sofreu um deslocamento D aqui, ó, por ação da força. Então aquela força realizou trabalho. Porque ela promoveu o deslocamento do corpo. Como que eu meço o trabalho dessa força? Projetando a força na direção do deslocamento. Observa que esta força aqui, ó, tem 2 componentes. Já discutimos isso. Ela terá uma componente horizontal para a direita e uma componente vertical para cima. Conhecido o ângulo, através de seu seno e seu cosseno, eu posso achar as 2 componentes dessa força. Então vou decompô-la em 2. Ó. Imagina que eu tenho aqui a direção Y. E imagina que eu tenho aqui a direção X, não é? Então eu vou decompor aquela força F. Vou fazer um traço paralelo à direção X e um traço paralelo à direção Y. Então eu teria aqui, ó, esta componente da força, que eu vou chamá-la de Fx. Note que esse Fx é o cateto adjacente ao ângulo θ nesse triângulo retângulo aqui que eu risquei. E eu teria aqui a outra componente, que é a componente Fy. Então veja bem, conhecida a força F e o ângulo, a força Fx eu posso calculá-la pelo cosseno do ângulo. E a força Fy pelo seno do ângulo, naquele triângulo retângulo. Mas antes da gente fazer a conta, veja bem, esta força F aqui, ó, eu posso deixá-la de lado?
e pensar nas suas componentes? E eu te pergunto, se eu não estou pensando mais na força F, e sim nas suas componentes, qual das duas componentes foi aquela responsável por mover o corpo para a direita? Foi a componente Fx. Eu diria para você que a componente Fy não realizou o trabalho, pois o corpo deslocou-se apenas na direção horizontal. Se o corpo, além de ter se deslocado na direção horizontal, tivesse sido erguido do chão também, as duas componentes teriam realizado o trabalho. E o deslocamento do corpo seria na diagonal aqui. Mas como o corpo deslocou-se na horizontal, quem é o trabalho da força? É a projeção da força na direção do deslocamento. De quem que eu estou falando? Da componente Fx multiplicado por quem? Pelo deslocamento do corpo. Então te digo o seguinte, que o trabalho da força F, entendendo o trabalho como sendo aquela força que promove o movimento do corpo ou dificulta o movimento do corpo. Vou ficar martelando isso na cabeça de vocês, para você ter claro que é a definição de trabalho. O trabalho da força F, na verdade, é o trabalho da componente Fx, pois foi a componente Fx quem arrastou o corpo para a direita. Repetindo, se o corpo tivesse sido erguido também pela componente Fy, você teria andado para a direita e para cima, teria andado na diagonal, então as duas componentes teriam realizado o trabalho. No nosso caso aqui, só o Fx fez trabalho. Então o trabalho da força F, isso aqui é letra, símbolo tal, né, gente? É uma letra grega que você já conhece. O trabalho da força F vai ser a componente da força Fx pelo deslocamento do corpo, Fx vezes D. Mas, se você olhar aquele triângulo retângulo ali, ó, e você fizer cosseno, o Fy nem vou me interessar por ele então. Porque em termos de trabalho ele não entrou na parada, ele não realizou o trabalho, a componente Fy. Quem fez trabalho foi a componente Fx. E se eu pensar naquele triângulo em cosseno do ângulo, quem vai ser o cosseno de θ? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, ou seja, Fx por F. Se você multiplicar em cruz, quem vai ser a força Fx? Vai ser F vezes cosseno de θ. Então, aqui é a formulinha para o trabalho de uma força constante. Eu estou imaginando que aquela força F ali, ó, seja constante, que ela não varie. Então, o que vai ser a formulinha do trabalho? Fx vezes D, F vezes o cosseno do ângulo, vezes o deslocamento do corpo. Ok, meus jovens? Pois bem, esse trabalho tem sinal. Já já nós vamos falar da unidade de trabalho. Mas aquele trabalho ali tem sinal. Se ele for motor, ele é positivo. Se ele for uma força que favorece o movimento, ele é positivo. Se for uma força que é contrária ao movimento, poderia pensar na força de atrito aqui, que eu nem desenhei. Então teria a força Fx arrastando o corpo para a direita e a força de atrito atrapalhando, ela também realizaria trabalho. Mas não penso entrando em detalhes sobre o atrito por enquanto. Estou pensando só no trabalho daquela força F. Esse trabalho da força F é um trabalho positivo. Mas se houvesse o atrito faria trabalho negativo. Ok? O sinal do trabalho está embutido no sinal do cosseno do ângulo. Ó. Se o ângulo for menor que 90 graus, o cosseno é positivo. Não é verdade? Se o ângulo for 90 graus, se aquela força fosse inclinada de 90 graus, o cosseno é zero e a força não faz trabalho. E se fosse uma força resistente? Por exemplo, a força de atrito aqui ao contrário. Qual seria o ângulo formado entre o deslocamento, que é horizontal para a direita, e a força de atrito, que é horizontal para a esquerda? Qual que é o ângulo formado entre o Fx e o deslocamento? O Fx é paralelo ao deslocamento? Então ela forma o Fx, eu estou falando. A força F forma um ângulo θ. Mas o Fx é paralelo ao deslocamento. O ângulo seria zero entre o Fx e o deslocamento. O deslocamento é horizontal para a direita. O Fx também é horizontal para a direita. Mas se houvesse a força de atrito aqui que eu não desenhei, qual seria o ângulo formado entre a força de atrito e o deslocamento? Deslocamento horizontal para a direita. A força de atrito horizontal para a esquerda, o ângulo é 180 graus. Cujo cosseno seria quanto? Menos 1. Então, se aquele ângulo ali, θ, no caso do deslocamento para a direita, se o ângulo θ superar 90 graus, ele já entra no segundo quadrante. E o cosseno passa a ser negativo. Entenderam o que eu falei?
Estou te dizendo, chamando a atenção para o seguinte, que o cosseno do ângulo na forma já traz consigo embutido o sinal do trabalho. Até 90 graus, menores que 90 graus, ângulos menores que 90 graus, cossenos positivos, primeiro quadrante. Ângulos superiores a 90 graus, 120 graus, por exemplo, já cai no segundo quadrante, cosseno negativo. Certo, gente? Rolado, né? E qual que é a unidade disso aqui? Se eu pensar que trabalho é F cosseno de θ vezes D, quem é que tem unidade de medida aqui? Só tem unidade de medida o F e o D. A força e o deslocamento. O cosseno não tem unidade de medida. E qual seria a unidade de trabalho, então? É a unidade da força. No sistema internacional eu estou falando. É o Newton multiplicado pelo deslocamento do corpo. Cosseno não tem unidade. Metro, Newton vezes metro. Esse tal de Newton vezes metro, símbolo para ele, J. Nome da criança, Joule. James Prescott Joule. O James Joule foi um cervejeiro. Um cara muito importante para a ciência. Não era um cientista, ele era um autodidata. E não deram moral para o Joule. O que fez esse cervejeiro falar de trabalho, falar de energia? Foi o cara que fez a relação de calor com energia mecânica. Entendeu o calor como uma forma de energia. O Joule só foi ser reconhecido depois da morte dele. Enquanto ele era vivo, não deram moral para ele, não, porque ele não tinha formação acadêmica. Newton vezes metro, símbolo Joule, símbolo J, nome Joule. Joule é a unidade de energia. Outra unidade de energia que nós conhecemos bastante antiga, remonta à época lá da Idade Média, é o tal da caloria. E o Joule que estabeleceu essa relação. Uma caloria vale aproximadamente 4,18, 4,19 joules. Só que caloria é mais usada para medir energia térmica, energia química dos alimentos, por exemplo, enquanto que joule é mais usado para energia mecânica. Mas nada me impede de medir trabalho em calorias, embora não seja usual. Ambas são medidas de energia. E para finalizar essa parte teórica, essa é a formulinha que nós vamos usar quando a força for constante. Ok? Se eu fizesse o gráfico de força por deslocamento para uma força constante, o gráfico seria assim, ó. O gráfico de força por deslocamento. Deixa eu fazer aqui de ladinho, ó. Eu teria um gráfico aqui. Força por deslocamento. Se fosse esse caso de uma força ser constante, à medida que o corpo se desloca, a força não varia. A força nem aumenta nem diminui. E se eu vier aqui, ó, e medir a área desta figura aqui, ó, nesse retângulo, esta área aqui, ó, eu teria a base. Quem seria a base? O deslocamento. E a altura, quem seria a altura? A força, quer dizer, a área é F vezes D. Base vezes altura. Então a área seria o trabalho, F vezes D. Certo? Imaginando que essa força F aqui, ó, forme ângulo de zero com o deslocamento. 0 grau. E o cosseno seria 1, por exemplo. Então F vezes D é a área da figura. Então essa formulinha para força constante. E se for uma força variável, pessoal? Já nós vamos fazer exercícios disso aqui. Ó. Se for uma força variável, como é que eu meço o trabalho de uma força de intensidade variável? Aquela força que aumenta ou diminui? Se a força for variável, não dá para eu aplicar a fórmula, mas eu vou aplicar aquela propriedade ali. Eu vou ter que usar o gráfico de força por deslocamento. Imagina que eu tenho um gráfico de força por deslocamento, representando uma força assim, que aumente enquanto o corpo se desloca. Como é que eu calculo o trabalho realizado num deslocamento aqui? Eu vou ter que calcular a área da figura. Imagina que eu tivesse aqui uma força F1 que promoveu o deslocamento do corpo e essa força aumentou para F2 enquanto o corpo se desloca. Como é que eu meço o trabalho dessa força? De uma força de intensidade variável pela área da figura. Se o trabalho é a área da figura quando a força é constante,
o trabalho também será a área da figura quando a força for variável. Ok? Um abraço, até já para nossa aula de exercícios.